Ok, vamos lá ver isto. É uma entrevista entre o Bruno Nunes, o Hugo Soares e o Bernardo Blanco. No Jornal do Dia, na segunda hora do Jornal do Dia, Hugo Soares do PSD, Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal Quem? e Bruno Nunes do Chega. E Hugo Soares, começa por si, porque há pouco estávamos a ouvir o Rui Tavares a dizer que há 3 campos sério? Olha, distintos fixe. no Parlamento e que os deputados da imigração podem mudar tudo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Estão preparados para isso? É Miguel António. Eu não percebo o que é que ele quer dizer com isso. Com Quer franqueza. dizer que imagino que vão para o PS. Sim, se forem para o Partido Socialista, muda os resultados. Se o Partido Socialista tiver os votos todos da imigração, ganha as eleições e por muito. Agora, como todos já perceberam, não é um cenário sequer plausível. Não parece sequer que seja um cenário de prever. De resto, o secretário-geral do Partido Socialista foi o primeiro na noite eleitoral a antecipar que esse cenário não é um cenário realizável. Claro. Portanto, creio que é preciso prudência, é preciso esperar pelos resultados da imigração com muito respeito pelas nossas comunidades que votaram, como é evidente, mas também parece evidente que não há um cenário plausível daquilo que são hoje as contas que estão feitas relativamente a quem ganhou a eleição poder alterar-se. Isso dito, percebo o deputado Rui Tavares, mas é uma questão que ele tem que se colocar, porque nós esperamos cautelosamente, prudentemente e tranquilamente os... Eu acho que a malta da esquerda unida estão a antecipar. Isto é quê? É dia 20 que saem os resultados do círculo estrangeiro. Eu acho que, reparem, eles estão a formar aqui os Avengers da esquerda. E isto, por muito que eu acho que é positivo para a esquerda, acho que tem que ter alguma calma. Percebem? Porque isto não é assim que funciona. Realmente é o que o Hugo Soares está a dizer. Muito dificilmente vão conseguir fazer as coisas assim. resultados das comunidades e é evidente que possivelmente, também acredito mais nesse cenário. Só partido, o resultado pode ser alterado, mas creio que não há ninguém no país que acredite nisso. Não. Bernardo Por acaso Blanco, ouvíamos também aqui todas estas conjugações. Já vamos falar da questão da convergência à esquerda, da reunião que vai ser marcada para este mês. O tempo que se adivinha é de grandes desafios, não é? O que é que espera que aconteça há uma moção de rejeição a preparar-se? O que é que espera que aconteça nos desafios que aí vêm? Boa noite a todos. O que nós esperamos que aconteça é que os partidos tenham responsabilidade. Há claramente um sinal de mudança no país. O país não quer mais governação à esquerda depois destes 8 anos e, por isso, eu saúdo que os partidos democraticamente se reúnam para formar uma oposição, uma nova oposição, isso faz parte, mas não é para constituir uma alternativa, porque a alternativa está-se a constituir agora. Nós tivemos 9 anos de Partido Socialista, como vemos por aqueles resultados, a maioria do país não quis que o Partido Socialista continuasse a governar e por isso a Iniciativa Liberal, como disse durante toda a campanha, cá está disponível para contribuir para essa solução estável. Não faz qualquer tipo de sentido esta intervenção do Partido Comunista Português de apresentar uma moção de rejeição a um governo que nem sequer existe, quando ainda nem sequer se sabe o resultado final das eleições. Mas nós também, obviamente, só aprovaremos as medidas e os orçamentos que também contiverem medidas que a Iniciativa Liberal, e de forma muito transparente durante a campanha, na área dos impostos, da saúde, da reforma do Estado, que também defende. Caso contrário, teremos um governo mais do mesmo e isso certamente nós não estamos prontos para disponibilizar, mas deixa-se de Não sei, eu vi essa notícia, mas não sei quem é que disse que recusavam governar. Que devem ter responsabilidade perante aquilo que é o país, para que isto não foi ontem, aqui esta entrevista. de 6 em 6 meses em eleições, que parece-me que ninguém quer isso. Bruno Nunes, muito Imaginem, atenção, eles recusarem governar não significa que se recusem a viabilizar. Percebem? Podem dar o governo à AD, mas estarem por trás de um acordo. De um eleitorado zangado que votou no Chega. Também acho que é sensato da parte da Iniciativa Liberal não aceitar estar presente neste governo. Mas isso não virá também com uma enorme responsabilidade na forma como o Chega se vai portar daqui para a frente? Boa noite a todos. É gente zangada a mais. 1.100.000 portugueses zangados. Estamos mesmo com um problema de depressão no país, certamente em consequência daquilo que foram Bruno, estes últimos por falta anos de governação socialista. De instigação não é. Com o beneplácito do PSD ao longo dos últimos 49 anos. Deixe-me só fazer aqui um acrescento em relação ao que o Bernardo dizia. Eu acho interessante esta... Mas esperem lá, eu não soube dessa. Mandou um caralho das Caldas para a CNN. A precipitação, quer da CDU ou do PCP e do seu secretário-geral, mas também da própria EL, porque ainda não conhecemos na realidade aquilo que é a verdadeira composição do governo. E eu recordo, por exemplo, que uma das grandes propostas que o Luís Montenegro apresenta agora
na questão da reposição do tempo dos professores, a Iniciativa Liberal votou contra no Orçamento de Estado, quando é uma das grandes propostas que o PSD traz para cima da mesa. Por isso, parece-me que a gente é mais não sei se quer ver isso. Creio também que deve haver aqui alguma ponderação, que eu creio que não existiu mesmo por parte do Sr. Presidente da República, na questão de olhar para os resultados da imigração e se os nossos imigrantes já têm sido tão desrespeitados, porque no último ato eleitoral, há 2 anos atrás, já tínhamos tido o problema com o voto da imigração que determinou o atraso na composição do Parlamento. E agora voltamos a ter um problema porque ainda não está decidido e por muito que tenhamos a esperança, ou que tenham a esperança de fazer uma separação de mandatos entre o PSD e o PS, parece que uma vez mais ainda não entenderam que nós elegemos 48 deputados, que temos mais de 1 milhão de votos e que certamente na imigração teremos eleição de deputado, o que pode determinar que a composição na Assembleia da República Mas cria... não vão ganhar a eleição, os senhores, para não? Não percebi. É verdade o que está a dizer, não queria estar a interromper, é verdade o que o senhor está a dizer, mas o que está em causa, a recomposição que pode advir da contagem dos votos das nossas comunidades, não implica que o Chega ganhe a eleição. Não implica. Implica é que a maioria à direita depende de nós. E coisa que o PSD continua. Coisa que o PSD continua a tentar. Sim, ele tem razão, isso já depende hoje, portanto não é preciso. Dependem sempre deles e dos outros, todos. Essa questão, Bruno Nunes, a partir do momento em que um partido não consegue a maioria absoluta, depende de todos os outros, é normal. o que é que fará com esses 48 ou mais deputados? O que é que fará? Como Jornalista é que ou se comentador, comporta quem? enquanto grupo parlamentar que cresceu? Comportaremos com o escrutínio feito ao Governo, seja ele Qual é que for, era o como até jornalista? aqui. Faremos parte de uma solução governativa, Da assim CNN. existe a abertura para negociarmos posições. Não existindo abertura para negociar posições, nós não podemos estar à espera que a determinada altura não querem falar connosco, não colocam... Catarina, obrigado pelo resub, pá, obrigado pelos 2 meses. Thank you. Obrigadíssimo, pá, obrigado. Mas em que contexto é que o Anselmo Crespo disse isso? Em que contexto é que ele disse isso? Não sei. Qual é que era o contexto disso? Exatamente. Porquê é que ele disse isso? Onde é que ele disse isso? Obrigado, Catarina. Obrigado pelo resub. Posicionamento para nos estarmos sentados à mesa, mas chegamos ao final e diz, mas passem para cá este 1 milhão de votos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e, portanto, existem claramente posições do PSD que estamos muito mais próximos e, obviamente, da Iniciativa Liberal e do PSD do que estaremos alguma vez da esquerda ou da extrema-esquerda. Mas temos o nosso posicionamento que nunca faremos uma traição àquele que foi o nosso eleitorado. Mas foi em televisão ou disse isso tipo nas redes sociais ou uma merda assim? Como disse no início da sua intervenção, é gente que está muito chateada com aquilo que está a acontecer. O que Soares, como este não é não de Luís Montenegro não tem sequer umas pontes? Nada? Vamos ver se conseguimos tentar deixar mais uma vez isso claro. Em primeiro lugar, dá a sensação que os partidos que perderam a eleição querem encontrar um prolongamento da refrega eleitoral. Não há prolongamento. Os portugueses decidiram. E estão a decidir, porque ainda não se contaram os votos de imigração, vamos fazer sempre essa ressalva e que vamos partir do pressuposto sempre ela está dessa questão. subentendida. Não há prolongamento. Os portugueses decidiram. E agora deve haver respeito pelos resultados democráticos. E deve haver responsabilidade de todos, como aconteceu no passado. Um governo de maioria relativa não é uma coisa esdrúxula, não é uma coisa que nunca tenha acontecido no país e que, de resto, não tenha sequer durado uma legislatura. Sim, é verdade. António Guterres governou em maioria relativa e governou uma legislatura inteira. António Costa teve uma maioria absoluta e não governou 1 ano e meio. Certo. Isto para dizer o quê? Que a responsabilidade das políticas e dos partidos da oposição são determinantes para a estabilidade política. Hoje fala-se muito naquilo que vai ser o comportamento de cada uma destas forças políticas. Sim. Mas ele deve ser equacionado perante as questões concretas. Isto diz muito Mas isso pouco à vale vida... também para a AD, não é? Claro, mas Ou deixa-me só seja, dizer... um rotundo não é? Sim, mas é que a AD definitivo. ganhou. Está a ver? Deixa-me explicar isto. Ganhou. Eu dou-lhe um exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto para perceber o nosso comportamento e a nossa postura de responsabilidade. Volto ao governo de maioria relativa de Guterres, que governou 4 anos com a abstenção sucessiva do PSD em vários orçamentos. Isto para explicar o quê? É evidente que nós temos de ter humildade democrática de quem sabe ler os resultados. É evidente que nós temos que encontrar pontes com todas forças políticas no Parlamento. Agora, isso é um todas. Como é evidente, vamos lá ver se nos entendemos de uma vez por todas. Como é evidente. Deixa-me explicar isso para que fique claro.
A maioria Eles não querem relativa de um alianças, governo mas querem impõe colaborar. que o Chega vote muitas vezes a favor de projetos que estejam Oh, malta, reparem, eu não sou de partido absolutamente nenhum. Eu sempre que. Isto é engraçado, pá. Nas últimas eleições em 2022, a malta quis-me, tipo, obrigar a ser da Iniciativa Liberal. Agora querem querem obrigar-me a ser do Volt. Eu não sei, pá. Eu não percebo. A vossa necessidade de me tentarem colar a um partido político só para que na vossa cabeça responder a questões que têm. Pá, malta, eu já vos disse. Eu tiro as minhas ilações consoante os programas eleitorais durante as eleições. Eu não represento nenhum partido político, nem vou, tão pouco. Portanto, não percebo qual é que é a necessidade que a malta tem de me colar a um partido só para tentar, sei lá, alimentar a crença ideológica de que eu estou contra alguma coisa. Malta, eu tenho tenho as coisas em que acredito e por isso há partidos com os quais eu não me identifico. Só isso. Pronto. Tem nada a ver, meu. Tem rigorosamente nada a ver. Portanto, é só isso, meu. E aliás, como eu, devia haver mais malta que é completamente apartidária e que não tem ligação a nenhum partido e só assim, na minha opinião, é que se faz uma decisão consciente. Pronto, e obviamente se vocês se identificarem a 100% com um partido, que eu acho que isso é um bocado duvidoso, mas tudo bem, devem se afiliar se quiserem e não são livres do fazer. Ou estão livres de o fazer. Agora, eu não tenho essa necessidade, nem quero. Discussão na Assembleia da República e que sejam oriundos do PSD, como a Iniciativa Liberal. Miguel Teles, está quase a acabar. Chega terá votado na última legislatura, de maioria absoluta, projetos do Partido Socialista a favor. Então, se concorda com as medidas, vai votar contra só porque é oposição. Coisa que foi feita connosco, nós nunca fizemos. E é isso que eu quero que as pessoas se percebam de uma vez por todas. Um governo de maioria relativa pode e deve governar durante uma legislatura. Os portugueses em casa estão cansados, exauridos desta instabilidade. O que é que eles querem saber? Como é que a Aliança Democrática vai resolver o problema da habitação? Como é que vai resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde? Como é que vai resolver o problema da educação e da escola pública? Da fiscalidade, das nossas empresas? Isso é o debate sem que dúvida, importa às pessoas. mas o Bruno não está a falar mas temos de negociar. Ou seja, não aprovará nada sem uma contrapartida? Repara uma coisa, nós nem sabemos à data de hoje se existirá um orçamento retificativo por parte da AD ou não. Quando sabemos que o PSD, na última sessão legislativa, chumbou o orçamento que atualmente está em vigor. Portanto, vai governar com este orçamento que tinha chumbado, com um orçamento onde a Iniciativa Liberal, seu parceiro de coligação, ou futuro parceiro de coligação, ou de entendimento, teve posicionamentos também bastante contra. Portanto, não podemos ter esta dúvida, porque caso contrário estaremos a ter a postura irresponsável que o PCP tem, porque ainda nem sequer... Não, Alexandre, eu acho precisamente o oposto, é o que eles estão a dizer. Deve haver até mais, porque isso significa pluralidade de ideias, meu. Significa que tens várias ideias a ser representadas. Haver só 2 partidos que têm expressão é que é preocupante. Pronto, ainda bem que agora há um terceiro e espero que haja um quarto, um quinto, um sexto e um sétimo. Espero mesmo que hajam mais partidos com mais expressão, porque pelo menos isso significa que há mais ideias a circular e mais pesos na balança do que só 1, ou 2, ou 3. Estás a perceber? E assim é que tens uma democracia verdadeira, em que todas as ideias são representadas, ou pelo menos grande parte delas. Agora é assim, é isto que eu acho engraçado, que as pessoas hoje em dia não podem dizer que simpatizam com um partido ou simpatizam com alguma coisa, que imediatamente têm gajos a dizer: "Ei, então e esses não são maus?" Malta, calma. Eu falei agora, porque foi ontem, acho eu, sobre esta cena toda e o que é que eu achava que ia acontecer, e tive logo um gajo a dizer: não sei o que, tu vens falar do livro, até parece que no livro são todos anjos. Eu digo: mano, mas eu disse isso? Claro que não. Não foi este, Henrique. Mas alguma vez eu disse isso? Claro que não. Ou seja, esta necessidade que a malta tem de cascar imediatamente. Ou seja, porque tem uma pessoa que diz uma coisa com a qual não concordam. Então vão à procura de todas as formas e feitios de tentarem, descredibilizar a pessoa no máximo. É sempre assim. As pessoas atacam as pessoas em vez de atacar as ideias. É isso que é ridículo. Conheço a composição do governo e... Eu casco em todos os partidos, bro. Todos. Olha, eu casquei... Se virem as minhas impressões sobre estas últimas eleições, eu casquei em todos os partidos. Todos. Pelo menos os com assento em todos. Portanto, nem a Iniciativa Liberal, que até simpatiza, ou o Livre, eu casquei em ambos. Quando via ideias com as quais não concordava, dizia que não concordava com aquilo. Só é simples. E isso nem implica que casque.
Nem implica que acho que estou só a dizer que não concordo. Ou seja, há coisas em que eu discordo em todos. Eu casco em todos. Não de igual forma, porque obviamente há mais coisas com as quais eu discordo no Chega do que há na Iniciativa Liberal. Percebem? É normal. Isso, eu acho que é normal. Todos nós temos visões com as quais simpatizamos mais. Isso é perfeitamente legítimo. Eu nem tenho que ser um gajo isento. Não tenho essa obrigatoriedade. Portanto, é normal que eu simpatize mais com determinados partidos e com outros. Agora, isso não faz de mim militante desses partidos. Por amor de Deus. Alexis, obrigado pelos 4 meses, meu. Thanks, man. Obrigadíssimo. Pronto, é isso. É importante que as pessoas argumentem o porquê. Alexis, obrigado pelos 4 meses. Thanks, man. Obrigadíssimo. É só isso. Eu não tenho uma bola de cristal para perceber o que acontece na cabeça de Luís Montenegro ou de Hugo Soares. Sim, é isso. Para perceber o que é que vão fazer em relação ao Orçamento de Estado e quais são as medidas concretas. Porque podemos agora vir dizer, agora vamos repor a questão dos professores e pagar aos professores tudo o que se deve para trás. Mas o PSD lá atrás já teve uma posição diferente. Aliás, nós bastava olharmos para as posições, estão os três no Parlamento. Hugo Soares, no dia 17 de fevereiro foram de eleitos. 2018, em oposição ao Rui Rio, disse claramente que era importante que o PSD tivesse uma postura de votar imediatamente contra o Orçamento de Estado. São declarações que são suas em relação ao Orçamento de 2018. Sim. Não pode estar à espera que sejamos nós agora, sem conhecer sequer quais são as matérias que estamos a falar... Qual é a diferença entre nós os dois? Eu vou explicar qual é a diferença. Vou explicar qual é a diferença entre nós dois. Variadíssimas, isso não tenho a dúvida. Sim. Mas eu vou explicar o porquê dessa... Eu acho que... imaginem, eu percebo que haja muita animosidade no ar. Eu entendo que continua a haver muita animosidade no ar e que estas pessoas não sejam capazes de apagar o que aconteceu nos últimos 4 anos ou 5 ou 6, ok? Mas estamos num cenário em que é imperativo que hajam entendimentos e que não haja discussões destas, ok? Porque é isto? Eu não, acho que não vai sair nada de bom daquilo que o Hugo Soares vai dizer. Acho que não vai sair nada de bom. Eu também acho que não, eu acho que ele não devia ter esta abordagem. Eu percebo, mas acho que ele não devia ter esta abordagem, pá. Que não é, pá, não... declaração. Porque há uma maioria... Mas é sua. Claro que é minha. Ainda não conheci o orçamento, mas disse que tinha que haver um posicionamento de votar contra o ouvir até ao fim, vai perceber. É certamente muito responsável. Eu vou dizer uma coisa. Comigo, os senhores não vão fazer o que fizeram com o Partido Socialista. Que é aproveitar... Essa conversa não vale a pena. Pronto, eu também acho que não. Aqui, infelizmente, tenho que concordar com o Bruno Nunes. Que acho que isto não adianta em nada. Essa conversa sozinho. Mas fala sozinho. Repara uma coisa. Você interrompeu-me e depois acham que são os arautos da verdade e que acham, quando estão a falar, que não devem ser interrompidos. Isso não vai funcionar. Fala à vontade. Os senhores não tiveram uma vitória estrondosa que vos dê a liberdade de dizer que o governo ganham, até percebemos os resultados lá fora. Muito bem. Os senhores tiveram, por muito menos, Luís Montenegro e a equipa que o acompanha hoje em dia, por muito menos e por uma descida menos acentuada, os senhores passaram de 77 para 79 deputados. Não tiveram o resultadão. Por muito menos, os senhores pediram a saída de Rui Rio. Não diga isso, que isso não é verdade. Por muito não é menos, verdade. Luís Montenegro, meses depois, criou... Você não sabe mesmo o que está a dizer, pois não? Sei. Já voltámos à não conversação. Estava a ser uma entrevista, o Bernardo está ali só tipo, do género, foda-se, quando é que eu posso falar sobre a merda? Só acho responder porque o Bernardo Leite também. Não, mas é que eu tenho mesmo que responder, porque, em primeiro lugar, o que está a dizer não é rigorosamente verdade. É aquilo que está a acontecer. Vai acontecer duas coisas. Comigo vai acontecer duas coisas. Quando interromper, vai falar sozinho mesmo. Mas interrompeu e em segundo lugar, quando mentir, eu vou dizer o senhor está a mentir. É que Rui Rio nunca ganhou as eleições para eu pedir a saída dele. Estou a falar dos mandatos. Quer continuar a falar sozinho? Estou a falar dos mandatos. Vai continuar a falar Temos que sozinho. avançar, temos que avançar. Estamos num debate. Se no seu partido não existe debate, ideias Mas não tem um existem. debate com limites de tempo, portanto Está a ver vamos... porque é que o não é não. Cara do Bernardo. Não é uma negação. O Bernardo na cabeça dele deve estar a pensar, isto vai ser o Parlamento nos próximos meses até haver eleições outra vez. É isto. Aliás, e daqui para a frente também. Lógico, e a nível da psicologia isso tem um entendimento. O não é O negação. senhor vai mesmo falar sozinho. Isto é a responsabilidade do Hugo Soares, aquilo que está a acontecer aqui. E vou ouvir o Bernardo Blanco. O Pronto. entendimento com a AD será pleno? Não haverá aqui conflito deste género? Não, deste género não haverá de certeza, porque a Iniciativa Liberal tem uma postura... Deste género no sentido de linhas vermelhas, não estou a A comparar Iniciativa partidos. Liberal quer uma mudança no país. E por isso, este tipo de discussões, para não dizer mais, só dá força à esquerda e ao Partido Socialista. Claro. E por isso, aquilo que o Chega tem feito é quase esta polarização com todos, que por um lado pode beneficiar o Chega, mas que prejudica redondamente o país e que futuramente só fará com que a esquerda volte a ter mais força. E não é isso que nós queremos. Nós não Concordo, até estamos a ver os Avengers a juntarem-se neste momento. estamos preocupados tanto
a nível partidário, a mim interessa-me é o país e o problema das pessoas. Muito e o que bem. eu vejo é que metade destes debates são sempre os interesses partidários à frente, como aqui ainda se viu agora. O que eu quero, obviamente, é que haja hipótese de haver um governo completamente diferente, que sim, dialogue com todos os partidos. Claro. A mim não me preocupa, e dei este exemplo ainda no outro dia, se o Chega propuser a descida do IVA do gás e da eletricidade, que é algo que, por exemplo, o Bloco de Esquerda também propõe, a mim pouco me interessa de quem é que está a vir, Como é evidente. de quem é que está a vir a medida. Como é evidente. Se houver possibilidade, neste orçamento retificativo ou no orçamento de 2025, essa medida deve lá estar, por exemplo. E pouco me interessa qual é o partido que a apresenta. Isso é indiferente. O que me interessa é resolver o problema das pessoas. E o que nós não queremos mesmo é que haja novas eleições. Porque novas eleições só trará não só mais instabilidade para o país, como abre a porta a que o Partido Socialista volte ao poder quando acabou de perder estas eleições, quando, como vemos novamente por aquele mapa, a maioria do país disse que não queria o PS no poder. E por isso, esta conversa, quer dizer, que eu lamento... Mas... E pá, eu não sei se eles afastaram a possibilidade de integrar ou não. Mas eu também vos vou dizer, eu não sei o que é que eles disseram, ainda não li. Mas, independentemente daquilo que eles tenham dito, é possível que seja uma postura de não querem integrar o governo, mas podem viabilizar. Eu não acredito que a IEL inviabilize um governo da AD. Portanto, eu acho que é uma posição estratégica a ter, na realidade, porque eles integrarem um governo da AD neste momento pode ser mau até para a IEL, porque não é a oportunidade que eles querem. Ou seja, neste momento, com tudo aquilo que está em risco, com tudo aquilo que está em jogo, pá, não me parece que seja sensato da parte deles integrarem este governo. Pronto, deixa ver. Mas que é normal, é uma tática política. Só alimenta o Partido Socialista. Nós não queremos que o Partido Socialista volte a governar. O país tem de mudar em todas as áreas, especialmente nos serviços públicos. Sim, neste que momento não não estão acho a funcionar, bom a apesar Iniciativa do Liberal Estado estar no ter governo. recordes de carga fiscal. E por isso, mais do que estas pequenas tricas, interessa mesmo é que possamos começar a governar e a mudar o mais rapidamente possível, inclusive se der já no orçamento retificativo. É a educação, é a Hugo Soares, habitação, o André Ventura dizia que a AD, PSD, tem medo de dar uma mão ao Chega e o Chega pedir o braço inteiro. É esse o sentir? Nem percebo o que é que isso quer dizer. Eu vou explicar outra vez. É que quando nós dizemos o não é não, que ainda agora me interpelavam a perguntar, é muito simples. Nós dissemos antes da pré-campanha, na pré-campanha e na campanha eleitoral, nós não governamos com o Chega, nem com acordos parlamentares com o Chega, que é aquilo que eles vêm a dizer todos os dias. Estamos percebidos quanto a isso. Outra coisa são as políticas concretas e o apoio necessário no Parlamento do LIVRE ao Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, maior partido da oposição e com muita responsabilidade no Estado a que nós chegamos, para não dizer com a responsabilidade toda, da Iniciativa Liberal ao CDS, ao Chega, ter o apoio nas propostas concretas que mudam a vida das pessoas. O que o Bernardo estava a dizer é o que é essencial. O que é essencial é saber quem está do lado de descer impostos. Isto é uma utopia, só que depois nós sabemos que isto nunca acontece, porque estas pessoas não estão dispostas a pôr de lado os egos partidários e não estão dispostas a pôr de lado os egos ideológicos para conseguirem governar, porque isto era utópico. Que todos se entendessem e propusessem coisas para quem ganha as eleições conseguir governar. O problema é que o resto é joguinhos políticos. E os joguinhos políticos muitas vezes sobrepõem-se àquilo que é as prioridades do país. Quem está do lado de ter um Serviço Nacional de Saúde forte, mas em que o setor social possa dar a complementariedade necessária para que ninguém esteja à espera de uma consulta considera que e de uma cirurgia. Que o Chega poderá responder nesse nível de responsabilidade? Mas já se votou muitas vezes propostas do Chega. Este é que é o Chega ponto. Também já votou muitas vezes propostas da Iniciativa Liberal. Pois é, assim, isto é uma coisa que o Chega não pode muito acusar estas duas pessoas que aqui estão, porque realmente o PSD e a Iniciativa Liberal já votaram favoravelmente a algumas propostas do Chega. O PS não, mas estes dois partidos sim. E agora sim, finalmente têm a hipótese de começar a aprovar medidas. Eles que tanto queriam aprovar medidas, que andaram este tempo todo a chorar que o PS chumbava tudo, agora finalmente têm uma hipótese de as aprovar. Votaram do Partido Socialista em maioria absoluta. É que está-se a fazer de um governo de maioria relativa uma coisa como se fosse um bicho-papão. É comum, é normal, é a democracia a funcionar. A democracia a funcionar significa o respeito pelos resultados eleitorais integrais. O respeito pelas pessoas que votaram no Chega. Isso é o que o respeito, deixe-me dizer, porque isto é muito importante. O respeito
pelo milhão de pessoas que votou no Chega. O respeito pelas pessoas que votaram na Iniciativa Liberal. Mas também o respeito pelas pessoas que votaram no Partido Comunista Português, que votaram no LIVRE. Tudo isso é o que o eleitorado, as pessoas que nos estão a ouvir, querem ouvir. Claro. A questão é que todos os cenários que nós estamos a dar é de uma enorme incerteza para as pessoas que acabaram de votar numas Mas eleições quais são as legislativas. certezas que se pode ter? É o governo de maioria absoluta? Só esse é que dá certezas? Não, Um governo de maioria absoluta que demorou 1 ano e meio? Não, é uma responsabilidade está a ver? de cada partido. E por É isso está, mesmo. chega disponível para ter esse sentido de responsabilidade? Não. O Chega, por muito que tente apelidar do contrário, tem sido um partido responsável e nunca teve problema nenhum em tomar posições de aprovar, sejam medidas, inclusive do Bloco de Esquerda. Então onde é que surge são- esta exigência de contrapartida? Então pronto, está A feito. exigência de contrapartidas não, a questão é o porquê que o não é não quando dizem que depois vêm falar Mas connosco isso já e se porque vão precisar de falar connosco. Mas, ó Bruno, isso está mais do que posto em cima da mesa. Eu acredito que o Bruno perceba, como deputado do Chega, perceba que existem linhas vermelhas ideológicas em haver governo entre a AD e o Chega. Eu acho que isto não é uma coisa de difícil compreensão. Eles querem isso com muita força. Mas eu entendo o porquê do PSD ter linhas vermelhas com o Chega. Eu entendo. Aquilo que se está a dizer é que eles não querem fazer governo convosco e estão no direito, ganharam as eleições, estão nesse direito, mas pedem responsabilidade a todos os partidos que possam deixar o partido que venceu as eleições governar. O partido, neste caso a coligação, que venceu as eleições governar. É só isso. Se não quiserem, têm o direito também de não querer. Mas têm que assumir essa posição. Ou seja, têm que assumir a posição de que não querem. Digam em parte para fazer mais um joguinho ou dois. Eu vou estar aqui a ver isto ainda, tipo, ainda vou demorar um bocadinho. Uma coisa. Vocês ainda não perceberam qual é a diferença? Eles que façam mais um joguinho. Eu já vou. Se calhar vou Várias vezes. às 2 e tal, 3. Muitas vezes. Eu depois espero por eles, eles não se Não pode preocupem. interromper. Não vamos- pensei. não vamos, Pensei que não já vamos podia interromper o Fechando senhor. a cassete atrás, porque comigo isso não vai colar, pode ter a certeza. Vamos lá, não vamos vai lá. mesmo. Isso é importante. Para termos aqui uma questão concreta, eu vou-lhe dar um exemplo claro. Há 15 dias atrás nós vimos um vídeo de Luís Montenegro enviado para o Congresso do PPE, o Partido Popular Europeu, a dar apoio a Ursula von der Leyen em relação às questões... Ao RBP, é isso que eles estão a fazer, neste caso. Desculpa, mas é isso que eles estão a fazer. Ou seja, aqui responsável seria a AD dizer que não conta com o Chega para aprovar medidas. Estás a ver? Isso seria irresponsável. Ou que ia vetar, ou que ia ter a mesma postura que o Partido Socialista teve na última legislatura, que foi literalmente chumbar todas as propostas do Chega. Isso é que era irresponsável da parte da AD. Agora, não é isso que eles estão a dizer. Aquilo que eles estão a dizer é que até podem viabilizar propostas se acharem que forem positivas. É esse entendimento que tem que existir. Percebes? Pronto, ou seja, isso não são linhas vermelhas. As linhas vermelhas são linhas ideológicas que não te permitem formar governo com um partido com o qual, existe muito choque ideológico. da recandidatura. Internamente, Luís Montenegro e o PSD diz que não falará com o Chega porque não fala com quem tem ideologia racista xenófoba. Ora, o posicionamento de Ursula von der Leyen, que agora é candidata novamente apoiada pelo PPE, é que a Europa não deve continuar com uma política de imigração descontrolada e que deve ter cotas de entrada. Então, e agora? Quem é o racista? Quem é o xenófobo? Quando vocês enviam para lá o vídeo. Portanto, existe aqui um problema e o problema é claro. Não me interrompi. O problema é muito claro. O problema é que existe, quando André Ventura diz que tem medo, obviamente que tem medo porque Luís Montenegro tem tido uma liderança fraca e a liderança fraca resultou que foram uns consecutivos escândalos no Partido Socialista. Mas está a ver uma coisa, o Chega não nasceu porque a esquerda é corrupta ou porque a esquerda tem falhado ao longo dos Por acaso últimos queria tempos. ver esta da liderança fraca do Luís Montenegro. Como assim é que o Luís Montenegro teve uma liderança fraca? Em que aspectos? 19 anos, porque isso nós O homem já nem sabíamos que era sequer assim. governou. As pessoas lá em casa sabiam que era assim. O Chega nasceu e cresceu da forma como cresceu porque o PSD falhou. Porque o PSD deixou margem para que a direita se impusesse de facto e que abrisse uma porta para que o Chega chegasse. Mas, Bruno Nunes, um grupo parlamentar de 48 deputados. Mas é verdade. Também Mas disse nem isso é verdade. Mas posso colocar aqui uma questão. Um grupo parlamentar de 48 deputados tem uma certa responsabilidade. Tem que, se calhar, mudar um bocadinho o perfil. Ainda hoje estava a ver mais um vídeo no TikTok de André Ventura. Vi, Marco, vi. Não deverá ter outra postura? Devia, mas olha, vou-lhe dar um exemplo. Se calhar devia. Devia, mas não vai ter? Não, devia, porque teremos sempre. Só que é uma questão de quem não se defende, não é filho de boa gente. Aqui nesta... Bruno, assim também fica difícil, caramba. Eu estou aqui a tentar, com toda... Estou mesmo a tentar, mas com estas... Onde é que... Isto é uma postura que um deputado deve ter. Quem não se sente não é filho de boa gente. Também, o que agora é suposto...
é que isto é uma falta de profissionalismo tamanha. Então quer dizer, quem não sendo não é filho de boa gente. Vamos mandar aqui provérbios portugueses para cima da mesa? Eu acho que vocês têm a obrigação de não sentir. Vocês são deputados, não são senhoras, não são cabeleireiras que discutem a vida dos clientes no estabelecimento. Vocês têm a obrigação de ser frios, são políticos, caramba. Quem não se sente? Ficaram sentidos com o PSD? Esta casa ontem, um dos comentadores de apelido Baldaia considerou que o mais de 1 milhão de eleitores do Chega são gente que quer voltar ao passado, que o mais de... que é uma questão de quem não se sente não é filho de boa gente. Aqui nesta casa ontem, um dos comentadores de apelido Baldaia Mas o que é que isso tem a ver com o PSD? É um senhor que pertence ao PSD? considerou que o mais de 1 milhão de eleitores do Chega são gente que quer voltar ao passado, que é racista, estofílica, é má com a democracia. Portanto, isto não é só de um lado. Mas o que é que isto tem a ver com o PSD? Eu não estou a perceber. De onde é que isto... É um comentador, sim, mas pertence ao PSD, o comentador? Da mesma maneira que a negociação É deputado do PSD? Da AD? com o PSD não é só de um lado. Mas um comentador Nós não podemos continuar. não é um partido, Não, eu estou a dar um exemplo. partidário. Eu estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. Ouça, Não estou as a perceber. situações do querem apelidar porque somos tridentes dentro do Parlamento, mas quer quantas posições em relação aos outros partidos? Eu não estou a perceber onde é que isto tem a ver com... O que é que isto tem a ver com o PSD? Não estou a ficar doido. Diz que isto aconteceu. Nunca aconteceu com os outros partidos, nunca aconteceu com a Iniciativa Liberal, não acontece com o PSD. Agora, o foco está em cima de nós e esse foco... Então de que é que eles estão a falar agora? É que pareceu-me mesmo que estavam a falar do PSD. Estávamos a falar dos entendimentos entre o Chega e o PSD. E o Bruno Nunes de repente virou a conversa para um comentador da SIC. Não estou a perceber. O PSD devia perceber que esse foco deu-nos 48 deputados. E o que é que vocês fazem enquanto? Nós queremos força estabilidade. partidária? Nós queremos estabilidade. E a estabilidade deve ser feita analisando os votos, como disse o Hugo Soares, e bem, analisando os votos e respeitando o eleitorado. O eleitorado representa 1,1 milhão de pessoas. Deixa-me dar a Temos que ser palavra ao respeitados. Bernardo Blanco, Bruno, eu percebo isso, que, mas... que quase que é Eu absorvido percebo aqui isso, pelo mas para os Soares e pelo partidos, Bruno. obviamente, serem respeitados, também têm de se dar ao respeito. Certo. E quando, e tu sabes que ouviste isto, o líder do Chega, ainda na última semana da campanha, literalmente ofendia o Partido Social Democrata e a Iniciativa Liberal, quando dizia internem-me se eu quiser acordos com o PSD, quando se chamava prostituta política, mais do que uma vez, aos partidos que estão aqui à mesa. É impossível depois, uma semana a seguir, dizer por favor, eu quero ir para o governo, por favor, eu quero ir para o por governo. favor, eu Pá, estou a acrescentar Internem se eu pedir para ir para o governo. não faz, favor, não eu faz, estou a sim, mas não faz acrescentar, sentido. Nós para Internem se eu pedirmos pedir para ir para o governo. respeito, temos também de nos dar ao respeito. E quando passamos, É uma isto não é só uma semana, quando passamos vários meses, dia sim, dia não, às segundas, quartas e sextas, a dizer vocês são isto e aquilo, vocês são isto e aquilo, inclusive é o termo prostituta, e depois às terças, quintas e sábados nós queremos também ir para o governo. Parece-me que há aqui uma incoerência gigante, verdade. tu sabes isso. Incoerências gigantes. Pegamos na incoerência do que aconteceu nos Açores, que vocês pintaram para fora a Nós questão vamos nós aos Açores outra vez. Com caraças, porra. da insustentabilidade de um governo nos Açores por responsabilidade do Chega, quando a IEL foi a primeira a sair do governo. Sim, então. Pois é, o Chega já veio falar sobre as fraudes que aconteceram nas eleições? Ou ainda não falaram sobre isso? Houve fraude, afinal, para o Chega nas eleições ou não? Como é que é? Os 48 deputados do Chega, temos que os colocar em causa? Ou não temos, por causa das fraudes das eleições? Não sei. O que é que aconteceu? Saímos os dois para Alguém ouviu mais Dizer falar que sobre a IEL isso? é um partido confiável. Quando Nunca foram mais ouvi vocês falar os sobre primeiros isso. Isso tem a ver. Mas O Chega e a Iniciativa Liberal não votaram a favor, como sabes, porque o acordo com o PSD não estava a cumprir. Ou seja, o E PSD não cumpriu o Claro, acordo. não cumpriu o Ainda bem acordo que ali. finalmente- Mas isso O André sabes. Ventura, a semana passada, disse que estava a haver uma fraude eleitoral. Até pegou num post. Ele imprimiu um tweet de um gajo do Bloco de Esquerda. Imprimiu esse tweet e meteu isso no Twitter. E disse que estava a haver em curso uma fraude eleitoral, não sei o que. E agora? O PSD não estava a cumprir. Ou seja, Não o disse mais PSD nada? não cumpriu o Claro, acordo. não cumpriu o Ainda bem acordo que ali. Finalmente, Mas isso finalmente. sabes. E o que Deixa-me nós só- esperamos. Oh Neite, repara, mano. Houve uma coisa, mano. Conhecendo o processo eleitoral, toda a gente sabe que as pessoas que estão nas urnas não são todas do mesmo partido. Quem faz esse trabalho de estar nas urnas, quem está nas mesas de voto,
as pessoas não são todas do mesmo partido. Então, se tu estiveste numa mesa de voto, sabes que as pessoas que lá estão não são todas do mesmo partido. Se houvesse fraude eleitoral, era mais do que escrutinada. Achas que alguma vez deixavam passar esse processo? Em branco? Uma pessoa de um partido estar a arriscar votos e os outros permitirem? Tu estás a brincar comigo, certo? Sugerir isso é um absurdo, mano. Mas e eu acho que o Chega também espera. Isso é um que o PSD, absurdo. A nível nacional não se comporte em algumas práticas, como aconteceu nos Açores, e faça realmente diferente do Felizmente, PS. por isso alguém do Deixa- PSD E ter faça Deixa-me realmente só- diferente do liberal ter PS. essa postura. Senão, se é para ficar o mesmo, não. Deixa-me só políticos existem constantemente. terminar este nosso tempo com o Hugo Soares, que está ali pacientemente à espera. Tranquilo. Está É otimista? pá, honest, mas isso implica que houve uma coisa. Mesmo em votos em branco metes uma cruz. Tu estás, ou seja, aquilo que tu estás a. Portanto, na tua mesa de voto, Nate, tu estás a dizer que isso aconteceu. Na tua mesa de voto. Que houve pessoas a pegarem votos em branco e a colocarem cruzes. É isso que tu estás aqui a afirmar. É isso que estás a afirmar que isso aconteceu. Sim, ok. Então estás disposto, por exemplo, se eu falar com uma pessoa da comunicação social, tu estás disposto a dar a cara por essa informação? É que isso é uma informação gravíssima que me estás aqui a dar, bro. Tipo, isso é uma cena que devia ser exposto realmente. Estás disposto a dar a cara por essa situação? Eu ponho-te em contacto. Ponho-te em contacto com a comunicação social e tu falas sobre isso, mano. E expomos essa situação, isso é gravíssimo, mano. Isso é mesmo grave. Não interessa se acontece Nota Sul. Tipo, tu estás-me a dizer que estiveste numa mesa de voto e que tens provas de como isso aconteceu. Eu, por favor, ou que sabes que isso aconteceu. Pá, eu estou-te a perguntar se tu queres dar a cara por isso, mano. Eu acho que era importante. Tipo, se estiveste lá e presenciaste essa fraude eleitoral, acho que era muito importante que tu desse a... Pronto, então é isso, mas independente, provas não é preciso provas, tu tens o teu testemunho. Queres ir testemunhar sobre isso à televisão? Eu ponho-te em contacto com as redações e tu testemunhas. Se tens realmente essa ideia. Eu gostava que o Nate viesse testemunhar. Até te digo mais. Não precisas de me dizer mais. Eu estou-te a perguntar. Nate, repara, eu só estou a perguntar se tu estás disposto a dar a cara e ir falar à televisão ou pelo menos dar essa informação aos jornalistas com o teu nome em relação à fraude eleitoral que tu presenciaste. É só isso que eu quero. Que tu me digas se estás ou não disposto. Pá, que eu não estou a duvidar. Dar a cara é off, óbvio. Hã? Mano, pá, eu não estou a perceber o que é que estás a escrever, bro. Podes deixa-me, pá, quer perceber? Ele diz que presenciou fraude eleitoral. Eu queria perceber qual é que foi a... Sim, é sim ou não? Ou estás disposto a vir falar sobre isso ou não, bro? Um amigo meu já o disse e nunca fui. E nunca mais foi a mesas de voto. E nas eleições do Rio eu vi. Então pera lá, Neto, calma lá. Espera. Mas tu estiveste nas mesas de voto nestas eleições ou não? Ainda não percebi. Já tiveste nas eleições nestas... Tiveste nas mesas de voto nestas eleições ou não? Não estou... Não, após isto não vou mais e não voto mais em branco na vida. É pá, pronto. Mano, está explicado. Do Rio de Janeiro. Foste às eleições do Rio de Janeiro, não foi? Mano, imagina, é que é isto. E vocês não estão a perceber porque é que eu estou a fazer isto. Mas é fácil de perceber, não é? É muito fácil desmontar este discurso. Toda a gente já percebeu que é fácil desmontar este discurso. Pronto. É fácil desmontar este discurso. Eles não estão dispostos. Eles dizem que há fraude eleitoral, mas ninguém está disposto a explicar o porquê. Ou o que é que viram. Pronto, é só isto. Mas Estou manifestamente otimista. Estou super na minha, bro. Em primeiro lugar, porque confio no nosso projeto. Estou super na minha. Quando se tem um projeto que quer mudar a vida super das satisfeito. pessoas, quando se tem um projeto que aquilo que interessa é a pessoa concreta, individualmente considerada, só podemos estar confiantes que esse projeto tem que ter a adesão
responsável Não, tudo bem, dos não te demais preocupes, está partidos tudo bem. políticos. A pergunta é, alguém quer, sem que quem ganhou o governo, haja eleições daqui a 6 meses? Não. Alguém quer Epá, Gonçalo, que também chegue-se concordo ali ao contigo. Partido Socialista para derrubar este governo? Onde é que vem isso? Portanto, se ninguém que o chega-se ali ao Partido Socialista para derrubar este governo, Onde é que vem isso? Ó Bruno, é assim, é legítimo ele estar-se a questionar disso, meu, porque na realidade também não percebemos de onde é que vem aquela afirmação de que houve um jornalista da SIC Notícias que disse não sei o que. Ninguém Portanto, percebeu. se ninguém Isso vem quer, do mesmo fundo. é óbvio que este é um governo com estabilidade que se quer para 4 anos por uma única razão. Porque o país não pode continuar a ser isto e nós queremos mesmo melhorar a vida das portuguesas e dos Somos mesmo portugueses. o Partido dos Papões. É a Muita- questão de, mesmo para concluir, o Partido dos Papões, porque é o papão porque vamos buscar o passado, é o papão porque nos vamos coligar com o PS. Nós nunca faremos nenhum acordo com o Partido Socialista. Então os senhores nunca derrubarão o governo. Yeah. Agora, os Toda a senhores gente já sabem percebeu. perfeitamente que existe 1.100.000 votos que têm que Não respeitar. está em questão. O que eu lhe estou a dizer é o seguinte: o que o senhor Coitada está a da dizer, jornalista, então, a os tentar senhores não vão terminar isto e não derrubar o governo. consegue. Eu saúdo por isso. Se os Muito senhores- bem. Se os senhores querem continuar a ignorar-nos, certamente teremos uma altura que vamos, vamos analisar, porque nem conheço o vosso Vamos orçamento, com certeza, nem as propostas. vamos com certeza continuar a debater este tema. Muito obrigada aos três por Obrigado. fazerem parte deste jornal e neste debate. Caraças, pá. Pronto, olha, giro. Giro, esta entrevista foi porreira. Já percebemos aqui a fraude eleitoral que existiu.